Hoje, vamos mergulhar na história de um homem que deixou sua marca na história, o profeta Isaías. Ele não era um homem comum. Nasceu em uma época que podemos chamar de bastante complicada, quando Israel estava perdido, distante de Deus. E neste cenário caótico, Deus escolheu Isaías para ser uma luz no fim do túnel. Isaías era daqueles que não tinha medo de dizer a verdade. Com uma coragem que só poderia vir de Deus, ele enfrentava o povo, olhando nos olhos, e dizia o que precisava ser dito. Suas palavras eram como flechas, precisas, fortes e diretas. Ele convidava todos a voltarem para Deus, a abandonarem aquelas coisas que os afastavam do caminho correto. E veja bem, não era fácil. Imagine só você tentando falar a verdade para um monte de gente que não quer ouvir. Mas Isaías tinha uma missão. Ele sabia que a única saída para aquela nação era retornar para Deus. E ele não desistia. Mesmo quando tudo parecia estar contra ele, Isaías seguia firme, confiante de que estava fazendo o certo. No ano em que o rei Uzias morreu, algo extraordinário aconteceu com Isaías. Era um dia como qualquer outro, até que de repente não foi mais. Isaías se viu numa visão que mudaria sua vida para sempre. Ele viu o Senhor, sentado em um trono alto e exaltado, e a cauda de sua veste enchia o templo. Imagine só, a glória de Deus ali, tão palpável que parecia preencher cada canto com sua majestade. Então, Isaías percebeu que não estava sozinho nessa visão. Havia serafins voando ao redor do trono, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O som dessa proclamação era tão poderoso que até as bases do limiar tremiam e o templo se enchia de fumaça. Diante de tamanha santidade, Isaías sentiu o peso de sua própria condição. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele sabia que na presença de tamanha pureza, suas imperfeições eram completamente expostas, mas em vez de condenação, veio a purificação. Um dos serafins voou até Isaías com uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. Ele tocou a boca de Isaías com essa brasa e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Assim, na presença do Todo-Poderoso, Isaías foi purificado e preparado para a missão que estava por vir. Então, ouviu a voz do Senhor perguntando: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías, transformado pela visão e pela purificação, respondeu sem hesitar: Eis-me aqui, envia-me a mim. Era o início de sua jornada como profeta, chamado para levar a palavra de Deus ao povo de Judá, numa missão que exigiria tudo dele, mas que também o colocaria no centro da história divina. E assim, Isaías foi enviado com uma mensagem que não era fácil. Ele deveria dizer ao povo que, embora ouvissem, não entenderiam, e embora vissem, não perceberiam. O coração do povo se tornaria insensível, seus ouvidos surdos e seus olhos cegos, para que não se convertessem e fossem salvos. Era uma missão desafiadora, entregue com um aviso severo, mas Isaías a aceitou com coragem e fé inabaláveis. Isaías, agora plenamente ciente de seu papel como mensageiro do Senhor, se depara com uma nova e imensa tarefa. O Senhor o guia para profetizar não apenas ao seu próprio povo em Judá, mas também contra nações poderosas e influentes que cercavam o território. Imagine a cena. Um homem, movido pela fé inabalável em Deus, ergue a voz contra impérios. Essas profecias, abrangendo do capítulo 13 ao 23, revelam a justiça divina que se estende além das fronteiras de Israel. A primeira nação na mira de Isaías é Babilônia, o gigante cujo orgulho e idolatria chegaram aos céus. Isaías profetiza sua queda e destruição, algo inimaginável na época, dada a grandiosidade e o poder babilônico. Babilônia, a joia dos reinos, a glória e o orgulho dos babilônios, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as virou de cabeça para baixo, ele diz. A mensagem é clara: nenhum poder terreno é páreo para a soberania de Deus.
Em seguida, sua atenção se volta para a Síria, a superpotência que ameaçava devorar tudo e todos em seu caminho. Isaías anuncia que esse temível opressor também teria seu fim, lembrando a todos que nenhum governante é eterno, exceto o Rei dos Reis. O Senhor quebrará a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, profetiza Isaías, antevendo a queda desse império invencível. Filístia, Moabe, Síria, Etiópia, Egito, Edom, Arábia, Jerusalém e Tiro não ficam de fora. Cada uma dessas nações, com suas peculiaridades e pecados, recebe uma palavra específica de Isaías. Ele fala de guerras, destruição, lamentações e ruína, mas também de esperança para os que se voltarem para Deus. É uma montanha-russa de emoções e advertências, onde a justiça divina se mostra tanto implacável quanto redentora. Especialmente impactante é a profecia contra Jerusalém, o coração de Judá, onde Isaías revela que nem mesmo o povo escolhido está imune ao julgamento de Deus. Suas palavras são um espelho que reflete as injustiças e a infidelidade dentro da própria casa de Deus. Mas, mesmo diante de tais repreensões, Isaías nunca deixa de lado a promessa de restauração e paz para aqueles que se arrependem e buscam a Deus. Naquela época, Judá estava em uma encruzilhada. Por um lado, as bênçãos de Deus haviam sido abundantes, uma terra rica e promissora estava aos seus pés. Por outro, o coração do povo havia se desviado. Eles se esqueceram de quem lhes dera tudo aquilo, mergulhando em um mar de infidelidades e injustiças. Foi nesse contexto que Isaías, com o coração pesado, mas cheio de fé, se levantou para trazer uma palavra do Senhor. Ele começa com um alerta severo: não deixa pedra sobre pedra. Isaías pinta um quadro de um julgamento iminente, uma tempestade prestes a cair sobre Judá por causa de suas transgressões. Filhos que criei e sustentei, mas eles se rebelaram contra mim, lamenta o Senhor através de Isaías. Como um pai desolado, Deus expõe a infidelidade de seus filhos, contrastando o amor divino com a dura realidade do pecado humano. Mas como é rica a misericórdia de Deus! Mesmo no meio das advertências, Isaías entrelaça promessas de esperança e restauração. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Essa é a beleza da mensagem de Isaías. Por mais fundo que seja o abismo do pecado, a graça de Deus é ainda mais profunda. Isaías também vislumbra um futuro cheio de paz e justiça, um sonho divino para a humanidade. Ele fala de um tempo em que as espadas seriam transformadas em arados e as lanças em podadeiras. Não haveria mais aprendizado de guerra, pois o conhecimento do Senhor cobriria a terra como as águas cobrem o mar. É uma visão de um mundo restaurado, onde o lobo e o cordeiro coexistiriam em harmonia, um prenúncio do reino eterno de Deus. No entanto, Isaías não poupa críticas à hipocrisia religiosa que havia se infiltrado em Judá. Ele denuncia a vaidade dos sacrifícios vazios, as festas sem coração e as orações sem sinceridade. Quando estendem as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Mesmo quando multiplicam as vossas orações, não as ouço, declara o Senhor. A mensagem é clara. Deus deseja justiça, não rituais, misericórdia, não sacrifícios. E assim, através das palavras de Isaías, Deus estende novamente a mão a Judá. Ele convida seu povo a voltar para ele, a buscar a justiça, a ajudar o órfão e a defender a viúva. Isaías nos mostra que, mesmo diante do julgamento merecido, a esperança de restauração brilha, pois no coração de Deus sempre há espaço para a reconciliação. Em um período de tremenda tensão e incerteza, o reino de Judá se viu à beira de uma crise sem precedentes. A ameaça à Síria, sob a liderança implacável de Sargão II e posteriormente Senaqueribe, pairava sobre a terra como uma tempestade escura pronta para desabar. Os assírios, conhecidos por sua crueldade e pela eficiência com que devastavam nações, voltaram seus olhos famintos para Judá. E foi nesse cenário sombrio que Isaías, o profeta de Deus,
surge como uma luz guia para o rei Ezequias. Ezequias, que estava no trono de Judá, encontrava-se diante de uma encruzilhada crítica. Por um lado, a lógica humana sugeria a busca de alianças políticas como meio de sobrevivência. Por outro, Isaías trazia uma mensagem divina, desafiando o rei e o povo a colocarem sua confiança não em exércitos ou estratégias humanas, mas no Senhor dos Exércitos. Isaías, com a autoridade que lhe foi conferida pelo alto, previu a queda de Sargão II e, mais adiante, a derrota humilhante do exército de Senaqueribe. Porque há um plano determinado sobre toda a terra, anunciava Isaías, declarando que os propósitos de Deus não podem ser frustrados pelos planos humanos ou pela força militar. Ele assegurava que a cidade de Jerusalém seria preservada não pela habilidade ou poder de seu povo, mas pela intervenção direta de Deus. Quando Senaqueribe ameaçou Jerusalém, Ezequias se viu entre a espada e a parede. A pressão era quase insuportável. Mensageiros assírios zombavam da fé do povo em Deus, ridicularizando a ideia de que Judá poderia ser salva de seu poderio militar. Eles espalhavam o medo, tentando quebrar o espírito de resistência através da intimidação. Em quem confias que permaneces rebelde? Zombavam eles, desafiando a confiança do povo no Senhor. Mas Isaías permaneceu inabalável, um pilar de fé em meio às ondas de desespero. Ele orientou Ezequias a não ceder ao medo, mas a se voltar para Deus em oração. E assim fez Ezequias, levando as ameaças de Senaqueribe diante do Senhor, depositando ali toda a sua angústia e esperança. E então, o milagre se desdobrou. A promessa de Isaías se cumpriu de maneira dramática. O exército assírio, que parecia invencível, foi dizimado por uma intervenção divina durante a noite. Senaqueribe foi forçado a recuar, voltando para a Assíria com seu exército destroçado, onde mais tarde encontraria seu fim às mãos de seus próprios filhos. Foi um sinal indiscutível do poder de Deus em proteger e salvar seu povo, quando este coloca sua confiança inteiramente nele. Em meio a tantas mensagens de julgamento e consolo, Isaías é transportado para além de sua própria época, para um futuro repleto de esperança e promessa divina. Ele se torna a voz que anuncia a vinda de alguém extraordinário, um Messias que mudaria o curso da história humana. Essas profecias messiânicas, espalhadas por seus escritos, oferecem um contraste marcante com as sombrias advertências contra as nações e o próprio povo de Judá. Elas falam de luz, justiça, paz e, acima de tudo, de salvação. Isaías descreve esse vindouro Messias como uma grande luz, um sinal de esperança para um povo caminhando em trevas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, profetiza ele, antecipando o nascimento de um líder divino, cujo governo seria fundamentado na justiça e na retidão, cujo reino não teria fim. Ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A promessa era de um governo eterno, de paz sem fim, sobre o trono de Davi e seu reino. A visão de Isaías se expande ainda mais quando ele fala de um broto que sairia do tronco de Jessé, uma referência direta à linhagem de Davi. Este broto traria um espírito de sabedoria, entendimento, conselho e força. Ele não julgaria pela aparência, nem decidiria com base no que ouvia dizer, mas com justiça daria sentença aos necessitados e com retidão decidiria em favor dos pobres da terra. Sob seu governo, o lobo conviveria com o cordeiro e o leopardo se deitaria ao lado do cabrito, numa harmonia perfeita da criação restaurada. Em outra parte, Isaías fala do servo do Senhor, um tema que atravessa vários capítulos de suas profecias. Este servo seria uma luz para as nações, alguém que abriria os olhos dos cegos, libertaria os cativos da prisão e daqueles que vivem em trevas na masmorra. A descrição desse servo sofredor culmina em um dos textos mais emocionantes e profundos de todo o Antigo Testamento, onde Isaías descreve o servo sendo desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Ele seria ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados.
Nas visões concedidas a Isaías, ele é levado muito além de sua própria era, atravessando os séculos até o fim dos tempos. Ele testemunha eventos de uma magnitude que desafiam a compreensão humana, profetizando sobre o estabelecimento definitivo do reino de Deus na terra e a inauguração de uma nova criação. Essas visões, carregadas de simbolismo e esperança, pintam um quadro do futuro que aguarda a humanidade e a criação como um todo, um futuro onde a justiça, a paz e a harmonia prevalecem sobre o caos e a destruição. Isaías fala de um tempo em que a terra será completamente devastada por causa de sua iniquidade. A terra se romperia e se despedaçaria, um julgamento divino sobre a corrupção e violência que mancharam a criação. Mas essa visão de destruição não é o fim da história, é apenas o prelúdio de algo extraordinariamente novo e belo. Isaías prevê a criação de novos céus e uma nova terra, onde as lágrimas, o luto e a dor não terão mais lugar. Pois eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas, nem mais virão ao coração. Neste mundo renovado, Isaías vê uma realidade onde o lobo e o cordeiro coexistirão em paz, e o leão comerá palha como o boi. A violência e a destruição serão desconhecidas, e até mesmo a natureza refletirá a paz e a harmonia do reino de Deus. Ele profetiza que a justiça e a retidão serão a base desse novo reino, onde o fruto da justiça será a paz e o efeito da justiça, a tranquilidade e a segurança para sempre. Isaías também fala da reunião de todos os povos diante do Senhor, numa visão de inclusão e universalidade sem precedentes. Jerusalém, a cidade santa, se tornará um lugar de adoração para todas as nações, um centro de aprendizado onde as pessoas irão buscar o caminho do Senhor. A visão inclui a ressurreição dos mortos e a celebração da vida eterna, onde a morte será engolida para sempre, e o Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos. Isaías, além de ser uma voz profética para o povo de Judá, também se destacou por suas interações significativas com os reis que governaram durante seu ministério. Uma dessas figuras reais foi Acás, um rei que enfrentava ameaças de nações vizinhas e se viu em um momento de crise. Em meio a essas circunstâncias desafiadoras, Isaías se aproxima de Acás com uma mensagem divina, uma oferta de esperança e direção em tempos turbulentos. Acás, pressionado pelos exércitos de Israel e da Síria, estava à beira de buscar auxílio na Assíria, uma decisão que poderia levar Judá a uma dependência perigosa e a compromissos comprometedores. Foi então que Isaías, enviado por Deus, encontrou Acás e lhe deu uma palavra que deveria reorientar seu olhar. Tenha cuidado, esteja calmo, não tenha medo e não perca a coragem. Isaías disse, encorajando o rei a confiar não na força militar ou alianças políticas, mas na promessa e proteção de Deus. Para reforçar sua mensagem, Isaías oferece a Acás um sinal divino, uma demonstração do compromisso de Deus com seu povo. Ele diz ao rei, peça ao Senhor seu Deus um sinal, seja nas profundezas mais sombrias ou nas alturas mais elevadas. Mas Acás, num gesto de falsa modéstia, ou talvez de incredulidade, recusa-se a pedir um sinal. Isaías, no entanto, anuncia um sinal, não apenas para Acás, mas para todo o povo de Judá. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Esse sinal transcendia o imediato, apontando para uma promessa futura de Deus com seu povo, a vinda do Messias. Em uma das cenas mais surpreendentes e impactantes de seu ministério, Isaías é chamado a realizar um ato simbólico extremo para transmitir uma mensagem profética ao povo de Judá. Deus instrui Isaías a andar descalço e nu por 3 anos como um sinal e prenúncio contra o Egito e a Etiópia. Esta ação, embora chocante aos olhos contemporâneos, carregava uma mensagem poderosa sobre a confiança mal colocada e o destino das nações que Judá via como potenciais salvadoras. A nudez de Isaías não era um mero ato de excentricidade. Era uma declaração divina visualmente impactante sobre a vulnerabilidade e a humilhação que aguardavam o Egito e a Etiópia,
nações nas quais parte de Judá depositava sua esperança para a libertação da opressão assíria. Isaías, ao se despir de suas vestes e andar descalço, personificava a futura desolação desses povos, que seriam levados cativos, despojados de sua dignidade e força, exatamente como ele se apresentava perante seu próprio povo. Este ato profético era uma mensagem viva aos habitantes de Judá, advertindo-os contra a tentação de procurar alianças com nações estrangeiras em vez de confiar no Senhor. Era um lembrete vívido de que a verdadeira segurança e salvação não podem ser encontradas no poder militar ou nas alianças políticas, mas somente na obediência e na fé no Deus de Israel. A reação a tal ato, sem dúvida, foi mista. Alguns devem ter olhado para Isaías com desprezo e incredulidade, questionando sua sanidade e o propósito de tal comportamento. Outros, no entanto, reconhecendo a seriedade com que Isaías levava seu chamado profético, podem ter percebido a profundidade da mensagem que ele estava transmitindo. Esse ato não era simplesmente sobre a humilhação de nações estrangeiras, mas também um chamado ao arrependimento e a confiança inabalável em Deus por parte do povo de Judá. A relação de Judá com as nações estrangeiras é um desses temas que Isaías aborda com uma clareza incisiva. Ele adverte vigorosamente contra a procura de alianças com potências como o Egito, argumentando que tal busca é não apenas fútil, mas também uma traição à confiança que deveria ser depositada unicamente no Senhor. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor por meio de Isaías, que tomam conselho, mas não de mim, e que tecem um tecido, mas não pelo meu espírito, acrescentando pecado a pecado. A mensagem é cristalina. A segurança verdadeira e duradoura não pode ser encontrada na força ou na proteção oferecida por nações estrangeiras, mas somente sob a égide da fidelidade a Deus. Paralelamente a essas advertências, Isaías não deixa de oferecer visões de salvação e redenção. Ele fala de um Deus que, apesar da rebelião constante de seu povo, estende inúmeras vezes a mão em oferta de reconciliação. Por entre os anúncios de julgamento sobre a pecaminosidade humana, brilham promessas de salvação para um remanescente fiel. Isaías descreve uma era vindoura de justiça e paz, onde o deserto florescerá e os corações aflitos serão consolados. Estas passagens ressaltam a natureza imutavelmente santa de Deus e sua inabalável promessa de redimir e restaurar. A figura do servo sofredor, apresentada nos capítulos finais do livro de Isaías, emerge como um ponto culminante dessa promessa divina. Através de uma poesia tocante, Isaías descreve o servo que, embora afligido e maltratado, leva sobre si as transgressões do povo. Esse servo, por seu sofrimento, abre caminho para a paz e a cura. As palavras de Isaías, séculos mais tarde, seriam vistas como uma prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo, o Messias que, pela sua morte e ressurreição, ofereceria a redenção definitiva à humanidade. Mas aí, meus queridos, a história toma um rumo ainda mais intenso. Chega o rei Manassés, um homem de coração duro, que não queria saber de ouvir a verdade. A presença de Isaías, um homem que só falava o que Deus mandava, incomodava muito ele. Era como se a luz que Isaías trazia fosse demais para a escuridão em que Manassés vivia. A tensão entre a luz e as trevas, entre Isaías e Manassés, só crescia. Isaías, sempre com a palavra de Deus, e Manassés afundado em seus caminhos errados. Mas mesmo assim, Isaías não abaixava a cabeça. Ele sabia que sua luta não era só dele, era uma luta de todo o povo de Israel, uma luta para trazer todos de volta para o caminho de Deus. E é nesse ponto, meus irmãos, que a gente vê o verdadeiro poder da fé. Isaías, mesmo sabendo que estava em apuros, que a perseguição vinha pesada, ele não parava. Ele continuava falando, profetizando, chamando o povo ao arrependimento. Era uma fé que não se abalava, um amor por Deus que não tinha tamanho. Isaías nasceu num tempo conturbado, uma época que bem poderia ser chamada de tempestade espiritual. Israel estava numa situação difícil, viu? O povo tinha se desviado tanto dos caminhos do Senhor
que mal dava para reconhecer as tradições que Deus tinha estabelecido para eles. Era uma época de muita confusão espiritual, onde o certo parecia errado e o errado certo. Mas olha só, Isaías não se deixava abalar. Ele tinha uma fé daquelas que a gente até se admira, sabe? Deus falava com ele, e ele não pensava duas vezes antes de passar a mensagem adiante. Suas palavras não eram só palavras, eram chamados ao arrependimento, convites para que o povo voltasse para Deus de todo o coração. E não era uma tarefa fácil, não. Isaías enfrentava resistência de todos os lados. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade, ainda mais quando está errada, né? Mas Isaías, esse homem era persistente. Ele sabia que, no final das contas, o que realmente importava era obedecer a Deus e tentar salvar o máximo de almas possíveis da perdição. Agora, imagine a cena. Isaías, sozinho, enfrentando uma nação inteira. Mas ele não estava realmente sozinho. Deus estava com ele. E é essa certeza que dava a ele a força para continuar. Ele via a dureza do coração do povo, as injustiças, a idolatria. Mas via também a misericórdia de Deus, sempre pronta para acolher quem se arrependesse. Isaías, com o coração cheio de fé e uma coragem que só podia vir do alto, se põe a falar a verdade do Senhor, sem medo dos olhares tortos ou das falas maldosas. Ele era um homem com uma missão, e nada poderia detê-lo. Nesse tempo, Israel não estava numa boa fase, não. O povo tinha se afastado tanto de Deus que já nem lembrava mais do sabor da verdadeira adoração. Eles estavam, como se diz, perdidos na balada da vida, achando que tudo estava bem, quando na verdade estavam à beira de um precipício. Mas Isaías, ele via além. Com olhos espirituais, ele enxergava o abismo que estava à frente do povo e fazia de tudo para trazê-los de volta. Sua voz era como um sino, chamando todos para a casa do Pai. Voltem, ele dizia. Não é tarde demais para retornar aos caminhos do Senhor. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? A persistência desse homem. Mesmo quando ninguém parecia ouvir, quando suas palavras pareciam cair no vazio, ele não desistia. Isaías sabia que, se pelo menos uma alma ouvisse e voltasse para Deus, já teria valido a pena. Ele não estava nessa para receber aplausos ou para ser reconhecido. Sua recompensa era saber que estava fazendo a vontade do Pai. Essa parte da história de Isaías é um verdadeiro chamado para nós hoje. Quantas vezes a gente se depara com situações difíceis e pensa em desistir? Quantas vezes a gente fala, mas parece que ninguém está ouvindo? Pois é, Isaías nos mostra que o importante é continuar falando, continuar chamando, continuar amando, porque no fim das contas, o que vale é obedecer a Deus e amar ao próximo. E então, meus irmãos, chegamos a um ponto da história que mexe com a gente: o confronto entre Isaías e o rei Manassés. Imagine só, de um lado, temos Isaías, um homem de Deus, carregado de verdades divinas, e do outro, Manassés, um rei cujo coração estava endurecido pelo poder e pelas práticas distantes dos ensinamentos do Senhor. A situação estava tensa. Era como se estivéssemos vendo a luz tentando brilhar no meio de uma tempestade de trevas. Manassés não era um rei qualquer. Ele tinha se desviado tanto dos caminhos do Senhor que chegou a praticar coisas que deixariam qualquer um de cabelo em pé. Idolatria, bruxaria. Ele estava mergulhado até o pescoço em coisas que Deus abominava. E lá estava Isaías, chamado para ser a voz de Deus naquele reinado de sombras. O profeta sabia dos riscos, sabia que sua missão poderia custar sua própria vida, mas sua fé era mais forte que o medo. Isaías não se calava, mesmo sabendo que cada palavra sua contra as práticas do rei poderia ser a última. Mas ele tinha uma missão divina e nada, absolutamente nada, o faria desistir dela. E então, meus irmãos, a história toma um rumo ainda mais desafiador. A perseguição contra Isaías começa de verdade. O profeta, esse homem de fé inabalável, encontra-se agora no olho do furacão. Imaginem só, ele que só queria trazer o povo de volta para Deus, agora é visto como um inimigo, um alvo a ser abatido. Mas Isaías, ele não dá um passo para trás. Nesse momento de provação,
A fé de Isaías é testada até o limite, mas sabe o que é mais incrível? Ele se mantém firme. Como uma árvore que resiste ao vento mais forte, Isaías permanece inabalável. O profeta sabia que, mesmo enfrentando a fúria de um rei, a proteção de Deus estava com ele. Ele não estava sozinho, Deus estava ao seu lado, e essa certeza era sua força. A perseguição, meus queridos, é uma coisa difícil. Ninguém quer ser mal entendido, rejeitado, muito menos perseguido. Mas Isaías nos ensina que, quando estamos fazendo a obra de Deus, vamos enfrentar resistências. E é justamente nesses momentos que nossa fé é refinada, como ouro no fogo. E, como Isaías brilhava. Mesmo diante das ameaças, ele não parava de falar as verdades que Deus colocava em seu coração. Sua coragem era um testemunho vivo do poder de Deus. Ele mostrava que, não importa o tamanho do desafio, a verdade de Deus precisa ser falada. E aqui está algo para a gente refletir. Quando a perseguição vem, a gente se esconde ou continua a falar? Isaías escolheu falar. Ele escolheu ser fiel ao chamado de Deus, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Isso é fé, meus irmãos. Fé verdadeira. E então o impensável acontece. Isaías é capturado e enfrenta um destino terrível nas mãos de Manassés. Mas mesmo diante da morte, Isaías não se cala. Sua fé não vacila. Ele sabe em quem acreditou. Naquele momento de profunda tensão e tristeza, Isaías se encontrava diante do seu maior teste. O profeta, um homem que dedicou a vida a transmitir a palavra de Deus, estava agora nas mãos de Manassés, um rei cujo coração estava longe dos caminhos do Senhor. O rei, que havia se desviado tanto, enxergava Isaías não como um mensageiro de Deus, mas como uma ameaça ao seu reinado de idolatria e maldade. A tradição, embora não diretamente mencionada na Bíblia, nos conta que o fim de Isaías foi marcado por um ato de brutalidade inimaginável. Dizem que ele foi cerrado ao meio. A tradição sobre ele ser cerrado ao meio não é encontrada nos textos canônicos bíblicos, mas é uma tradição judaica e cristã posterior. Contudo, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, faz uma alusão que é frequentemente associada ao martírio de Isaías, sem, no entanto, mencioná-lo diretamente pelo nome. Em Hebreus 11, 37, encontramos: foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Pare e pense, irmãos e irmãs, na coragem e na fé desse homem de Deus. Até seus últimos momentos, Isaías permaneceu fiel, confiante na soberania e justiça divinas, mesmo diante de uma morte tão cruel. Isaías nos deixa um legado de fé inquebrantável. Ele nos ensina que não importa quão escura a noite possa parecer, nossa confiança em Deus deve permanecer firme. Isaías enfrentou a morte de forma tão dramática, mas seu espírito não foi quebrado. Sua vida e seu final nos mostram que o verdadeiro poder está em permanecer fiel ao Senhor, mesmo quando confrontados com o inimaginável. Então, enquanto refletimos sobre a vida e o martírio de Isaías, que possamos encontrar em sua história a força para enfrentar nossas próprias batalhas, confiando sempre no amor e na misericórdia de Deus. Que a fé de Isaías inspire cada um de nós a viver uma vida dedicada à verdade e à justiça divinas, não importa o custo. Meus irmãos, ao refletirmos sobre a história do profeta Isaías, chegamos a um ponto que nos faz parar e pensar sobre o verdadeiro significado de estar nas mãos de Deus. Mesmo diante do perigo iminente, Isaías se manteve firme. Sua fé era tão sólida quanto uma rocha, inabalável diante das tempestades da vida. Agora, imagine-se no lugar dele. Sabendo que a perseguição estava a um passo de alcançá-lo, Isaías não vacilou. Ele não correu para se esconder, não buscou um caminho mais fácil. Pelo contrário, ele permaneceu fiel à missão que Deus lhe confiou. Isaías sabia que, independente do que acontecesse, Deus estaria com ele. Esse momento da vida de Isaías nos ensina uma lição valiosa sobre confiança. Confiar em Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades. Muito pelo contrário,
Pode ser que enfrentemos desafios ainda maiores, mas a verdadeira confiança em Deus nos dá a força para enfrentar qualquer situação, sabendo que Ele tem um plano maior para nós. Isaías enfrentou a morte com uma coragem que só pode vir de uma relação profunda com Deus. Ele não temeu, pois sabia que, mesmo na morte, ele estaria cumprindo o propósito divino para a sua vida. É uma demonstração de fé que transcende o entendimento humano, uma fé que vê além deste mundo. Portanto, meus queridos, que possamos nos inspirar na fé e na coragem de Isaías, que nos momentos de provação possamos nos lembrar de que Deus está conosco, guiando cada passo nosso. Que a história de Isaías nos incentive a manter a nossa fé, mesmo quando o caminho à frente parecer incerto. Que a vida de Isaías seja um farol para todos nós, nos mostrando que com Deus ao nosso lado podemos enfrentar qualquer desafio, e que ao final de nossa jornada possamos olhar para trás e ver que cada dificuldade enfrentada foi uma oportunidade para demonstrar nossa confiança no Senhor. Amém.